Então, como a gente tinha comentado antes, nós vamos agora fazer uma viagem, um passeio aí na bibliografia, e não só para mostrar e revelar a bibliografia que eu tenho trabalhado, trabalhei na dissertação e obtive, foi fonte das minhas ilustrações nessa apresentação, nesse encontro que a gente está fazendo. Então nós vamos começar e vamos fazer um passeio por essa bibliografia. Nós vamos começar pelo esse aqui do o Parque Inglês, da Susan Lasdun, que eu já falei. Foi um livro que eu encontrei por acaso, como rato de livraria. E até por curiosidade, não é para me esnobar não. Mas esse livro aqui eu comprei em Nova York em 92, ó. Nova York em 92 no outono. E então eu tenho ilustrações que eu já mostrei aqui do livro, mas agora, como na dissertação, na tese, a gente tem uma limitação muito grande de espaço, de páginas, de imagens, então eu fiquei achando que seria interessante contribuir com vocês para o encontro, enriquecer mais o encontro, mostrando outras ilustrações desse livro e de outros também, para ilustrar nosso passeio, para não ficar tão árido, muito papo e pouca imagem. Então aqui vem essa imagem, elas vão se falando por si próprias, mas aqui é mais uma imagem da iconografia da caça ao cervo. O Gabriel vai dando, vai ficar bem à vontade de fazer um zoom, etc. Quando eu fizer um sinal, eu vou mudando de página. Não vou gastar muito tempo para a gente não ficar muito cansativo. Não para mim, mas para vocês que estão assistindo. Para mim é um prazer estar aqui apresentando as imagens. E as técnicas da iconografia, a maioria tem tapeçaria como essa, tem pintura sobre base rígida, ok? Aqui essa imagem que você já conhece, eu não vou repetir, aquela Honorby, né? Da casa sem o parque de caça aos cervos, a sede é aqui a propriedade como um todo, e aqui a propriedade como um todo, a propriedade como um todo, aqui a sede, a edificação, e aqui o Parque dos Servos. Então a gente vai tocando assim para aqui é mais uma daquelas propriedades com influência direta, influência francesa do palácio, os jardins ainda quadrados, com influência renascentista, e esse incrível tratamento com aterro e tal, eu achei, não é questão de gosto, mas eu achei uma coisa meio chocante esse volume aqui e aqui. Mas é mais exemplo, tem muitos exemplos, eu não vou cansar vocês. Acho que tem um exemplo bom agora. Aqui, isso foi visto também, aquela imagem, a sede e a incipiente construção dos eixos fazendo a conexão com o parque. Eu vou tocando, Gabriel? Esse aqui é aquela que já apareceu na ilustração que falamos ontem. Aqui, ó, Hampton Court, de Londres, ó. E o pé de galinha, o pé de pato aquele aqui. Não vou repetir. É isso aqui. Outro exemplo também da ocupação com eixos, né? Tem outros aqui, mas aparece pequeno, não vou dar importância. Essa aqui é impressionante também. Ele ficou meio ilegível para mim, essa massa construtiva aqui, mas dá uma... Tá bom a imagem? Mostra a amplidão da ocupação da propriedade, né? A escala do investimento para fazer isso, né? E agora, eu tô com a minha colinha aqui que tá me orientando. Aqui aparece aquelas duas, essa aqui que foi mostrada para vocês anteriormente, e aqui do lado parece Versalhes propriamente dito, legendado inclusive, mostrando lado a lado a influência de Versalhes sobre
Wimpole, que é esse castelo. Que aí aparece, até na legenda diz, muito aqui do projeto, lembra o Lenotre, que é o arquiteto que fez o Versalhes. Eu vou meio devagarzinho assim, mas não vou abusar da paciência de vocês. Aqui de novo o pé de pato. Ok? Aqui aparece essa imagem de São James que vocês já viram, que é justamente aquela que parece o Pall Mall, o jogo do cricket ali. Esse aqui vocês já viram também, que é da indústria. E aqui o Moore Park, em Surrey. É super interessante que eu achei isso aqui, que aqui está o jardim regular, com os canteiros retangulares, bem renascentistas e ainda com a tendência a estender. E aqui nesse canto, ó, que ele chamou um... Está escrito aqui, pessoal. Pela interpretação, a interpretação de uma plantação irregular aqui, ó, que o Temple, que foi um dos fundadores do paisagismo informal aqui em inglês, ele atribui isso aqui à influência inglês, chinês, aliás. E inclusive ele, o Temple, chama isso aqui, que ele que introduziu, é um termo, parece uma palavra hindu, é Sharamadi, é o espírito do jardim. Então, o espírito do jardim chinês já foi entrando timidamente aqui, pegando uma carona, como se fosse um transplante, né? Num jardim chinês informal, que não existia na Inglaterra ainda, encostado no jardim formal de influência francesa. Isso aqui eu acho que é super importante mostrar que não existe pureza. Difícil encontrar uma pureza de estilos. A outra, e difícil dizer que todos os países são autônomos e em relação a qualquer influência externa não é verdade. E porque agora, inclusive, eu vou mencionar pela primeira vez essa questão. O chinês vem para cá e diretamente, mas tinha vindo lá ou vai para a França também. Aqui, influência francesa no jardim formal. E depois esse informal inglês aqui vai voltar para a França e vai ter o jardim formal lá. Essas transferências de uma experiência, tem um nome chamado transferências culturais. E tem um cara super importante na França, que o nome dele está na minha bibliografia, é o... Não vou me escapar o nome dele, mas eu vou dizer. Ele é um pesquisador desse fenômeno de transferências culturais, e ele teve origem no estudo das religiões, teologias, como as religiões migram de um país para outro, no estudo das palavras, na formação das gênesis das linguagens. Tem outro trabalho de estudo que ele mestra também, que ele menciona também, super importante, é a influência do gótico na arte renascentista, uma coisa desse tipo. Então, esse movimento de transferências culturais, que se a gente for mapear isso no mapa mundi, assim, parece aqueles mapas de companhias aéreas que graficam os seus trajetos. Quando eu me lembrar do nome do nosso herói, esse eu vou falar para vocês. Nós temos 7, 8, 7, 3, Labirinto Selvagem, então é isso aí. O próximo é 7, 8, 7, 9.
que aqui vocês já viram também, é o Blenheim, que a última intervenção foi do Capability Brown. Mas começou com o Vambra, com outros pioneiros do paisagismo. Tá bonitinho aí, tá melhor que o antes do livro. 80, Constable. Os elementos, né? O palácio, a ponte paladiana, o lago, a vegetação servindo de moldura, avançando até a edificação. E os servos aqui, nosso amigo aqui, ó, todos acompanhando a nossa, como é que se chama o animal que serve de símbolo do nosso trabalho, tá ali ele, e aqui já com papel só decorativo na paisagem, já que não eram mais caçados. Aqui tem as duas páginas, aqui tem isso aqui é pintura mesmo, do Constable. Tem dois pintores que pintam paisagens super importantes, eu vi várias deles, conheço há bastante tempo. Um é o Constable se escreve em português, e o outro Gainsborough, que também é super importante. Aqui essa pintura do Constable, aqui na legenda diz que apesar de ele não concordar em fazer essas influências, mas ele pintou aí negando a influência dele, né, a humildade dele, de como o jardim, na verdade, se configurou como ele tinha preconizado. E aqui os dois, ó, que eu tinha falado, a pintura do Claude Lorrain e o Hendrik, e esse nome que na hora não consegui me lembrar, é o Hendrik de Kort. No Castle, o nome do castelo eu tinha acertado, o parque é Castle Howard, tem vários exemplos de pintura dele, mas aqui indiscutivelmente a gente vê a intimidade, a familiaridade, quase que a identidade de uma paisagem pintada pelo Lorrain nos arredores de Roma, e um parque que foi projetado e construído, e aqui uma pintura do parque já construído, é um retrato, se fosse, do Castle Howard. A ideia aqui dessa viagem pela bibliografia é vocês visualizarem bastante isso para internalizar essas imagens, porque não tem como definir, tem que escrever um compêndio para descrever tudo isso aqui. Então, eu imagino que nada como a memória visual, no caso desse, a experiência visual para confirmar. Aqui uma coisa, eu botei pela esquisitice das transferências culturais, é que veio aquela influência da Itália, dos pintores franceses em Roma, que veio a influência para a Inglaterra, e que daqui da Inglaterra volta para a Itália, influenciando o paisagismo inglês na Itália. E tem um lugarzinho também, nota na minha cola, vai ter escrito ali na agenda, onde é que tá? Casamão, Corinne, uma coisa de Corin em francês, mas em Cusani, um lugar na Itália chamado Cusani, e foi feito o paisagismo inglês inspirado na Arcádia, que veio não sei de onde, e tá aqui os elementos retornam para a Itália. Só para mostrar, até tem um livro do Norbert Schultz ali que fala, acho que é ele que fala, que nos vendem assim, a linearidade da história da cultura em geral, da arte em especial, e essas coisas não ocorrem assim, são de uma forma muito mais espontânea, irregular, não programada, é uma consequência de um coletivo, mas também é a consequência de uma iniciativas individuais. Agora vai ficar uma coisa muito boa aqui, de 89, que vem comprovar, vem ilustrar, vamos dizer assim, uma coisa que a gente falou. Tá aqui, ó. O Stowe, esse parque aqui, foi aquele que eu elegi, inspirado nele, fazer aquele croquis síntese do que é o parque inglês. A última imagem que eu mostrei na apresentação de fotos. Naquele parque do Stowe tem essa coisa
do circuito, etc., dos objetos, e aqui aparece a pirâmide, que é uma daquelas antiques. Eu mostrei num outro parque lá uma ruína de um convento, de uma abadia gótica. Aqui, eles encomendaram como é, o Mercado Livre, encomendaram pelo Mercado Livre uma pirâmide, foi prontamente entregue. Uma pirâmide. Eu falei nela e vem agora aquela folia. Aquela folia é um termo em francês que quer dizer uma peça única, uma peça que representa uma liberdade, uma liberação eufórica, folie. E também tem o significado de casa, de segunda casa para, como se fosse um chalé numa chácara, assim, uma vista, folie. Aliás, nós paramos em Paris, numa rua chamada Folie Méricourt. Tem um quartier, um bairro chamado Folie de Méricourt, que era um bairro industrial, meio fora da cidade. Aqui vocês já tinham visto, é uma folia gótica. E o 22 está aqui. Aqui de novo, vai dizer algumas vezes ainda, de novo o Parque St. James com o canal retilíneo ali, ó. Porque depois vocês vão ver nas fotos da Inês o que se transformou esse canal aí. É uma coisa chocante. 27. Ó, tô abrindo a página. Essa aqui de novo, aquele que vocês já viram. A vista de hoje, se fosse da sacada do Buckingham Palace hoje, olhando para a praça, Trafalgar Square, lá no sentido contrário, tá aqui o Mall e aqui o canal. Insisto porque o parque é importante e um exemplo muito bom que sintetiza tudo, né? 154. Estou achando mais fácil que eu pensei em folhear aqui. Essa foto que eu acho muito boa. Foto não, reprodução não, essa pintura. Isso aqui é uma pintura de 1800, eu tomei nota aqui da minha colinha, para acentuar para vocês. 1858. Vocês viram o uso intensivo de um parque urbano. Quando abriram os parques para uso público, foi feito por essa pressão aqui. E o texto aqui da Lansdowne ressalta a miscigenação de classes aqui, né? Nessa representação diversificada de classes. Desde o cara do cartola, ali mais bem vestidinho e tal, o pessoal veio de mais vestido e tal, e a gurizada aqui, as madames, ó, e o pessoal mais aqui, ó, a gurizada mais própria, bom, aqui brincando de operário e brincando de remador aqui, de gôndola, coisa desse tipo. Essa foto é super representativa e mostra, e lá atrás o parque, provavelmente dito, com outras práticas. Se fosse no Brasil, tinha uma pelada lá, um joguinho de bola lá no gramado aqui, o Meadows, que é isso aqui do Hyde Park, que aliás era um parque de caça também do Solar, agora me esqueci o nome, ETA, coisa assim, um nome bem estranho. E ele foi vendido para fazer receita para coroa, depois foi vendido em pedaços, assim. E um dos pedaços que sobraram e foi feito o Central Park. (162). Isso aqui só para vocês gravarem na próxima encontro que nós vamos ter só sobre o Central Park de Nova York e a inspiração direta do Central Park. Depois nós vamos ver em detalhe. É o Birkenhead em Londres, na Inglaterra, projetado pelo Paxton, um cara super importante que foi o que construiu o Palácio de Cristal, uma referência na arquitetura, né? O Paxton era um paisagista, um engenheiro especialista em estufas, em ambientes artificiais para plantio. E isso aqui ele fez nesse estilo palladiano aqui, a casa de barcos, aqui que entrava e depositava os barcos, nesse lado, no Parque de Birkenhead, que é muito citado como referência
do Olmsted que fez o Central Park. Eu deixei aqui uma fugidinha do nosso tema, mas eu não quero deixar passar. Agora aqui. 172, 173. Eu espero que essas imagens, isso aqui também vocês já viram, ó, as imagens do Haha, aqui com a grade e aqui sem ele. Tinha outra Haha de muro, mas eu achei meio sem graça e não... Vai perder a graça, Haha, vai perder a graça, né? Tanto Haha. 181. Aqui aquilo que eu já mostrei também para vocês, o antes e depois do Repton, né? Que coincidiu com o último. E eu tinha mais um, mas eu acho que é esse aí. Eu achava que no livro tinha mais outro. Anterior, vamos ver. Já bem no final aqui do... Eu acho que é de outro livro que eu estou confundindo. Então, pessoal, em relação ao livro da Lasdun, eu acho que é isso aí. É só mais uma visita no livro do que algum valor, vamos dizer assim, de observação que eu posso fazer. Só mostrar de novo o livro, vou mostrar a página de rosto aqui, prefeito de bibliografia. Se dê uma olhada, a Van Damme é a editora. E o livro, como disse, também está à disposição aqui, se vocês quiserem fazer mais consulta detalhada. Evidente que eu fiz um super resumo. Esse livro já é um super resumo, que é um esforço incrível que ela fez de tentativa de resumir. Continuar aqui na bibliografia é literalmente um passeio pela bibliografia. Esse livro aqui é super interessante, que ele é um ensaio sobre arquitetura urbana e com bastante texto e tal, e uma leitura, vamos dizer assim, uma leitura leve do assunto. Aqui, então, o livro é do Rasmussen. Esse livro até foi emprestado pelo meu orientador, o João Ravati. E eu só tenho duas imagens para mostrar aqui, ó. Tudo meio fora do roteirinho, mas como tem tudo a ver, né? Aqui a peça del Popolo d'Italia, com uma gravura preta e branca, achei muito boa. Que a origem de todos os pés de pato é aqui nessa praça. Então aparece lá em Versalhes, citado, na cidade, né? E aparece Southampton ali, e um na Alemanha, que também tinha mostrado. Então achei boa vamos dizer assim, para nosso repertório, para a nossa cultura visual, né? E o mesmo caso aqui, que essa plantinha que já apareceu em escala menor. Aqui aparece o amigo de vocês. Eu acho que talvez seja a última vez que eu falo no St. James. Ah, não, vou falar de novo. Não vou retirar não vou fazer essa promessa. Aqui também aparece o St. James, numa planta mais geral de Londres. Aparece o canal e o pulmão. Então eu vou tocando em bibliografia quando tiver. Vocês se prendam mais pela bibliografia do que se perderem uma ou outra imagem. Eu achei super importante fazer menções agora de vários livros aí, sobre a paisagem em geral. Tem várias pessoas que se dedicam muito ao seu estudo da paisagem. Mas assim, por exemplo, esse livro aqui, um pequeno clássico, que é a construção da paisagem na Inglaterra, da paisagem inglesa. Então é uma joiazinha pequena, editado lá pela Penguin, né? 70, na década de 70, eu comprei em 72. Os avós de vocês não tinham nascido ainda. E tem um texto muito bom, conciso, sobre a origem do parque, o que significa
desmembramento das glebas em função dos enclosures, que são os emparqueamentos. Tem um levantamento geral de emparcamento na Inglaterra como um todo. Então é um texto muito informativo, básico e evidentemente pela qualidade da edição e etc. Ele é resumido, mas ele dá uma origem histórica e mostrando que a paisagem, eu vou me referir mais vezes agora, é um aspecto físico, né, importante, mas muito dinâmico. Não existe uma paisagem assim cristalizada. Esse aqui eu vou mostrar. Eu falei para vocês que ia falar de novo de St. James. Está aqui aquele catálogo do qual eu tirei a imagem. É um guia oficial dos Parques Reais de Londres, editado pela própria Sua Majestade. Comprei em 81. Aqui está aquela plantinha da Redenção, aqui a piscina, José Bonifácio, João Pessoa, aquele papo que eu levei com vocês. E aí tem os outros parques aqui de Londres que eu não vou me referir agora porque você apedrejado na saída. Então vou procurar ser mais sintético. Outro livro que eu acho super importante, esse cara aqui, acho que ele é antropólogo ou geógrafo. É um culturalista, vamos dizer assim, um cara que fala de tudo. E é um livro que eu comprei aqui em Porto Alegre mesmo, em 88, e faz um estudo evolutivo da história da humanidade, assim, como é que se deu sempre a relação do homem com o mundo natural. Keith Thomas, o nome dele. E nesse livro, comprei em 88 aqui em Porto Alegre, ele aparece, por incrível que pareça, aparece o nosso amigo aqui. E então ele explica direitinho a visão, conceitos, fantasias que tem sobre a Mata Virgem, vai entrando, vai e tal, e depois ele vai analisar a evolução da ocupação o plantio de árvores, o reflorestamento, e para nossa surpresa, quem está aqui nos esperando, o irmão gêmeo daquele ali. A marca aqui, ó, os parques de servos. Então ele descreve bem aquela história que eu tentei. O 1066 eu botei aqui, ó, Batalha de Hastings, com o nosso amigo aquele, o Guilherme o Conquistador, naquela batalha final. Vocês viram a cena final da batalha na tapeçaria de Bahia. Eu tomei nota aqui, ó, 1066 Hastings. É a batalha que gerou, que marcou a ida dele para lá e construiu o certo, toda aquela história que eu contei para vocês. Aqui do detalhada, sublinhada por mim. Estou fazendo uma propaganda, sou um cara estudioso, olha aqui, ó. Li, sublinhei para dizer, consegui sintetizar meia dúzia de palavras para vocês. Mas o livro esse aqui é muito bom. Quem gosta assim de cultura em geral, tem tempo, etc. Tal. Mudanças de atitude em relação às plantas e os animais. Entre 1500 a 1800 é o nome do livro. Recomendo. Tem outro livro nessa linha aí, que eu considero imperdível, que é também em inglês. Ele é geógrafo, deixa eu ver, professor de Humanidades da Universidade da Colômbia, mas ele é inglês. O Simon Chama. Comprei esse aqui em 96, aqui em Porto Alegre, editado pela Companhia das Letras. Paisagem em Memória. Aí ele tem várias coisas que nos faz sentido, inclusive o nosso amigo Vaux-le-Vicomte, o castelo lá em Paris, como base e origem para Versailles. Depois eu deixei marcadinho aqui, só como lembrete, a Arcádia, que eu tinha falado para você que era aquele país mitológico, imaginário, etc. Então ele explica as origens desse mito, as origens de adoção desse mito
para produção artística, cultural, etc. E ele é um livro também que eu acho imperdível. E depois aqui ele fala do Central Park de Nova York, as origens inglesas e tal, não vou entrar no detalhe. E um detalhe, só aqui, fugindo do nosso roteiro, mas eu acho muito bom, ele faz um estudo, uma parte, um capítulo, por que se usa grama, os gramados, que a gente acha uma coisa consagrada, que sempre existiu, e ele mostra que é uma oposição à selva e à civilização, à selva e à cidade. Então a grama vem representar o controle do fantástico, o controle do selvagem, do assustador. Ele chama até de a civilidade estabelecida. E a expressão disso seria, uma das expressões disso seria a grama. E ele tem um trecho muito bom sobre o Olmsted no processo dele de criação do Central Park, que eu acho muito bom, e outros mitos, a árvore, etc., o papel da árvore na história, blá, blá, imperdível também. Não é livro para ler assim, num tapa, né? Aqui, só porque ficou em cima da mesa, vou relembrar que tem pouquíssimas ilustrações, já mostrei no paisagismo francês, na vertente francesa, O Paraíso Perdido, de John Milton, que foi uma influência literária importantíssima, foi traduzido para o francês, eu tomei nota aqui, ó, pelo Racine, em 1755, e teve uma influência grande do paisagismo irregular francês. O autor é inglês, e na ocasião que eu mostrei isso, mostrei a influência formal, inclusive, de repertório repertório formal na constituição dos parques franceses informais e dos ingleses também, obviamente. E depois tem uns clássicos ingleses aqui, que seria um crime eu não falar. Tem algumas paisagistas ingleses que são nomes assim consagrados na Inglaterra, na história e na prática do paisagismo. Um é a Brenda Colvin, que tem esse clássico aqui, Land and Landscape, que estuda a evolução, o projeto, o design, né, e o controle da paisagem na Inglaterra. É um clássico esse aqui, e ela analisa capítulo por capítulo o estilo inglês. Eu li esse livro e reli agora em memória de vocês. Eu li esse capítulo aqui, ó, o estilo da paisagem inglesa. O estilo paisagismo inglês seria a tradução direta. E então eu quero reforçar o nome dela, né? A Brenda Colvin. E como eles fazem um clube bem unido, ela dedica esse livro aqui ao Geoffrey e a Susan Jellicoe, que tem aquele livrão grande que eu vou fechar o papo hoje aqui dos livros, com aquele livro A Paisagem do Homem. E eu fiz uma marca aqui, e aqui ela cita, por isso que eu marquei, no estilo do paisagismo inglês, da paisagem inglesa, um quadro do Claude Lorrain, que não é daqueles de croquis e etc, que eu mostro para vocês, mas é uma pintura, provavelmente dito, que ele é muito conhecido só por Claude. Nos museus ingleses ele aparece por Claude. Então esse nome, ela aparece em outros trabalhos também ali, a Sylvia Krauss. E depois aqui tem outro clássico aqui que eu já citei para vocês, que ele aparece na bibliografia, que é o Jellicoe, que aqui ele aparece sozinho, sem a esposa, e ele fala de um parque que hoje eu me referi, eu anunciei que eu ia falar, é o seguinte: naquela influência chinesa, do percurso, dos objetos, um lago no meio, circuito, etc., informalidade, tem um parque que nas primeiras vezes que eu entrei em contato com esse nome, esse parque, eu não dei muita importância, mas ele foi crescendo,
aqui na minha interpretação, e se transformou num clássico, que eu acho, porque ele revela exatamente o que é esse novo paisagismo informal, que é Stuart Head. É feito por um cara, Mr. Hoare, um cara que com tanta grana enriqueceu o mercado imobiliário londrino, que aliás aqui não está o nome dele, mas eu guardei o nome dele de cor. E acho que está aqui. E ele fez um parque em homenagem à esposa dele, que tinha recém falecido. Ele e o filho fizeram, e também baseados, dizem, na Eneida de Virgílio, do poema latino. E aí então ele, aqui o Jellicoe, que é o nosso assunto aqui ele fala, que ia dizer, ó, like Flávio Etienne, o criador de Storyhead, foi um banqueiro, Henry Hoare, que a sua recém-falecida esposa, wife, e surviving, e aqui fala, ó, de Virgílio, por aqui. E tem umas fotos, que é isso que eu quero mostrar para vocês. Aqui, ó, outra pintura do Claude Lorrain, que ele se inspira no Claude Lorrain. Pela National Gallery. E aqui umas vistas do parque. Então aparece aqui, ó, templo grego, o lago, a mata da vegetação, a informalidade. E depois ele faz umas coisas assim, esses antiques, assim. Ele fez uma ruína de rochas para se funcionar como uma janela, como se usou aquela técnica no Renascimento de enquadrar a paisagem. Ele enquadrou com isso. E a ponte, o outro templo aqui, ó, aquele templo lá é o em homenagem ao Panteão de Roma, em Biolo Panteão. Aqui, templo de Apolo. Também aqui outro templo, lago, vegetação informal. Tá boa a imagem aí? Gabriel, tu reclama se eu inclinar muito. Isso aqui eu não tinha me dado conta quando eu usei o parque, mas aqui tá a planta. Isso aqui ele propôs uma entrada, uma caverna artificial. Isso aqui é subsolo, ó. Isso aqui é tudo terra, construído. E desse túnel aqui, ó, tem umas janelas que é exatamente o que os chineses usam. Eu vou mostrar ali, penúltimo livro, vou mostrar o paisagismo chinês, que eles usam essa técnica. Tu vai num percurso, tem umas janelas de enquadramento, e depois tu chega no ambiente principal aqui, que pode ter vários usos. De saída. É isso aqui. Aqui entra numa outra coisa que eu vou entregar, que é uma análise muito bom dele sobre o memorial do John Kennedy feito na Inglaterra. Um trabalho de paisagismo contemporâneo, mas estuda muito o simbolismo, a força da alegoria do simbolismo no paisagismo, que é o... Eu só quero corrigir uma coisa que eu disse para vocês agora, que eu disse que esse quadro aqui, o primeiro é do Lorrain, mas eu acho que é do Descortes. Eu vou ver agora aqui, que ficou me batendo aqui na minha cabeça. Não, é do Claude Lorrain mesmo. E aqui está escrito, ó, a Eneida de Virgílio, Virgil's Aeneid. E a pintura do Claude Lorrain. Esse aqui desse livro, super é um clássico, de 81, comprei em Londres. Estudos, são 3 volumes, eu tenho o segundo e o terceiro. O segundo eu já usei bastante. Aqui, acho que é esse aqui. Esse é o segundo volume. E uma coisa que acho que é nesse volume aqui que eu sublinhei. 81 em Londres. Aqui, ó,
O Jellicoe, eles trocam gentilezas entre eles, em inglês são civilizados, né? O Jellicoe, autor do livro, agora ele retribui a dedicatória e dedica esse livro, ó, eu sublinhei até, para Brenda Covey, aquele livro que eu mostrei ali, e a Sylvia Crow, que ela é super importante. Tem uns trabalhos dela sobre paisagismo rodoviário, os artigos que eu vou mostrar para vocês ali, só por curiosidade, para vocês entrarem. E elas estudam muito os componentes, a paisagem como um todo, e as componentes da paisagem. A água, por exemplo. Eu li bastante esse artigo aqui, um capítulo, só sobre a água no paisagismo. Aqui tem assim, ó, reflexões sobre o jardim japonês. Excelente. Mostra a estetização do jardim chinês. Um grau acima, vamos dizer. E aqui uma análise paisagística de uma estrada. A estrada M4, que ela teve um trabalho de contribuição para fazer o trabalho de paisagismo na área. Excelente aqui, porque eles enfocam a paisagem como um todo e baixam o zoom naquilo que é possível, porque a paisagem tem um probleminha. A gente olha a paisagem e são proprietários diferentes, níveis de competência de governo diferentes, e outra coisa é mexível, outra coisa é imexível, e a paisagem é dinâmica. Então vou tratar a paisagem como um todo, como o Hampton fez, né, antes e depois, é bem problemático pela impotência que as pessoas sentem de interferir na paisagem, se não conseguem interferir. Bom, esse livro aqui é um clássico também, e tem uma história triste e uma história boa, porque é um excelente livro. Esse livro, da Nan Fairbrother. Eu comprei em 72 em Edimburgo. E naquele ano, no ano seguinte, esse livro recebeu um prêmio de literatura, como literatura, apesar de ser um ensaio. O nome é Novas Vidas, Novas Paisagens. Mostra o dinamismo na paisagem inglesa, historicamente, né, na história original, né, no decurso da história, né, e a paisagem atual. Então ele é aqui, ó, eu marquei para vocês, para marcar, aqui tem uma imagem muito boa. Tu bota agora aí, Gabriel, para eu focar aqui, ó. Isso aqui que é o chamado Commons, Open Fields. São áreas de cultivo coletivo. Aqui está a via, então tem lotes, que essas glebas, nem é lote, são cultivadas em rotatividade pelos membros da vila, do aglomerado. Aqui uma vista mostrando resquícios arqueológicos dos Commons. E a outra coisa que eu falei bastante, é isso aqui, ó, as enclosures, que são os fracionamentos do território, das propriedades, e um deles, ou alguns deles, se juntavam para fazer, ou só um deles, se fazia o parque do caça-cervos. Então o território todo foi ele fragmentado assim, e aparece até hoje em fotos aéreas, pode ver pelo Google Earth, podem observar isso. E essa divisão, que aí é propriedades individuais, depois pela concentração de capital rural, teve grandes proprietários que foram comprando isso e tirando as cercas. E houve uma reação, do ponto de vista de conservação histórica, muito grande, porque essas cercas ou eram de taipa, de pedra, ou cerca vivas, né? E tem outro detalhe que eu quero mostrar para vocês aqui. Então isso é super importante. Esse livro, então... Não, eu falei que tem uma notícia triste porque ela faleceu muito jovem, poucos anos depois de escrever esse livro. Essa Fernanda eu não conheci pessoalmente. Mas ela foi editada pela Architectural Press, a editora de arquitetura em Londres. E também é um livro clássico, pouquíssimo conhecido, mas é uma viagem assim para entender as mudanças da paisagem, porque a gente acaba achando que o paisagismo inglês, a paisagem inglesa, é isso que o paisagismo inglês mostra, mas não é. Abrir uma página aqui, ó, por acaso, para escrever por olha aqui, lixo, depósito de ferragem, então ela mostra
a lixeira que se transformou no país desde a época da Revolução Industrial. Aqui, ó, essa foto que eu queria mostrar. Olha aqui, ó. A gente ouve, paisagismo inglês. Aí fica idealizando que foi tudo Capability Brown, Repton que fizeram. Então ela desmistifica isso e ela é muito proativa. Ela não acha que tem que se encolher diante disso, mas ela acha que tem que ter medidas de proteção à paisagem devido a esse grau de degradação. Eu quero ver bem no começo aqui. Que eu perdi uma coisinha que eu queria mostrar para vocês. Ah, tá aqui. Aqui, ó. O Gabriel e preconizando, não é o barra aqui, mas aqui uma divisão de propriedade. Tem uma vala, tem um aterro, e ó, já foi pensado no talude com uma mini valeta em cima do próprio talude para fazer outra plantar outra muda aqui, para ficar mudas duplas. Isso aqui é um desenho, aqui diz contemporâneo, foi redesenhado esse projeto que era original. Sim, original. E aqui tem fotos dos enclosures. Isso aqui, a Inglaterra não idealizada. E aí vai embora. Esse livro é muito bom, muito bem escrito e é um exemplo, vamos dizer assim, de um estímulo, vamos dizer, uma inspiração para que faça isso no Brasil, né? Porque se tu olha o índice aqui dele é maravilhoso, porque a história da paisagem, as mudanças, o tipo de cultura, as mudanças das culturas, da agricultura, o impacto que tem na paisagem e tudo. Então ele é super importante. O nome eu vou deixar aqui um tempinho gravado, depois vocês veem. Nan Fairbrother. Bom, esse aqui eu já estou cansado de falar nele, né? No Claude Lorrain. Ele tem uma sobrecapa muito bonita, mas eu tirei porque estava se rasgando. E esse livro aqui, ele faz parte de uma coleção que se chama, de uma série, chama de Grandes Desenhistas, The Great Draftsman, editado pelo Estúdio Vista, acho que é uma excelente editora. E Pall Mall. A nossa Pall Mall aqui, ó. Pall Mall Press. E tem autoras, Sabina Coté. E não é um livro padrão, assim, é um livro bem personalizado. Então eu tenho uma série só de croquis e lá pelas tantas, nos textos que eu li, em função da influência do Claude Lorrain no paisagismo, é que ele teve muita influência também por causa dos croquis dele. Porque os caras disseram assim, a pintura retrata uma coisa física e era imexível a pintura. Como a fotografia na pintura. Mas o croquis, como dá margem para muita aleatoriedade, espontaneidade, erro, o cara comete, o erro fica... Então se parece muito com o paisagismo, porque o paisagismo está crescendo, cresce de uma forma que não queria, tem um inso que aparece, sabe? Então o dinamismo do croquis, que o croquis sugere, é o mesmo que a paisagem, que acontece na paisagem. Então eu fiz mais. Separei alguma dessas que tem mais a ver com o nosso papo aqui, ó. E não vou dizer muito, vocês só lembrando aqui, ó, as ruínas aqui, ó, a paisagem quadrada, né? E a informalidade, né? Não tem linha reta, como é que é? Não tem esquadro e nem cordão aqui. Tudo é informal. Eu vou deixar marcado porque se porventura a gente quiser voltar. Aqui, ó. Esse aqui parece um projeto dos ingleses, né? Mas foi pintado ao redor de Roma. Pedro Lorrain.
Foi pintado entre 1639. Me assusto, fui preso nele. Aqui, ó. Parece um parque inglês. Aquarela, aguada, as técnicas estão aí. Geralmente é a aguada aqui, é brown, aguada em sépia, em marrom, e chalk, aqui, gesso, mas na verdade deve ser pastel. Esse aqui eu acho uma maravilha, esse aqui, ó. Parece uma aquarela em papel molhado. Deixa eu ver essa técnica, diz aqui. Só diz brown wash, é uma sépia, marrom, aguada de marrom. A água aqui, né, o reflexo, perfil, as massas de vegetação. Se dissesse que isso era resultado de um projeto, eu não ia acreditar. Né? Um belo projeto. Aqui, ó. Os dois, enquadramento da paisagem pela vegetação, né? Ou ali, ó. Castelinho ali, tal. E aqui um castelo de verdade. Vista num parque, Chalk British Museum London. Aqui então esse aqui é o próprio parque inglês, ó. Landscape 1645. Pena não mostra. Esse aqui vale a pena olhar bem, ó. A água, o templinho grego ali, no caso romano, original. Com vegetação diversificada. Isso aqui também eu acho muito bom. A topografia, modelado, né? Espécies individuais, indivíduos vegetativos. Aquela coisa que o Capability Brown está no receituário dele. Massa de vegetação e dots. Ele diz em inglês, dots é ponto, mancha, né? Dots. Até eu ia ver a tradução exata de dots, acho que é mancha. Ponto. Olha, o data dele, 1642. Ele já era moderno e não sabia. Ó. Massa. Aqui é em Roma, Vale do Tigre. Tibre, né? Em Roma, Tibre. Tiber, ele tem em inglês aqui. Tiber. Paisagem, as edificações, ó, são ruínas, não, mas sempre aquela chamada de... Aqui é floresta, ó. Vista numa floresta. Complexidade da floresta, riqueza, diversidade. Isso foi recriado em diversos parques franceses. Né? Fontainebleau é um caso. Fontainebleau foi recriado o parque de Fontainebleau, tem história, tem trabalho do Lenotre lá. E um cara, nesse livro aqui na memória do Chama, conta história com fotografia, desenho e tudo. Um cara que a floresta tinha muitos mitos, muitos fantasmas, muitos e seres estranhos que viviam na floresta, estavam as pessoas, então tinha um folclore, uma mitologia da floresta. E o cara ele teve uma ideia de transformar o Fontainebleau num... Como tem esses parques temáticos hoje, aqueles de Gramado e tudo, ele transformou o Fontainebleau num parque temático dos seres da floresta. Com excursões dominadas de grupo, e visitava o interior da floresta, ele parava, aqui é a gruta não sei de quê, aqui é o castelo não sei de quê. E fez maior sucesso. Precursor da... Aqui, ó, paisagem pastoral, que ele chamou. E eu ia falar, né, que eu estava falando do contraste do paisagismo inglês com o Lenotre, com Versailles, que tem o Petit Trianon lá, o castelo no braço transversal do grande eixo,
que foi feito um projeto para Maria Antonieta, que ela vivia muito solitária e perdida na hortinha dela, e pensaram para alegrar a vida dela de fazer uma vila. E tem o projeto da vila. Aqui, ó, não é essa, né? A paisagem pastoral. E iam criar uma vila para uma cidadezinha, uma vilazinha para ela se divertir. Para que não aguentava mais viver em Mersário, vocês imaginam? Eu acho que é o último esse aqui. Aqui, ó, paisagem pastoral. As ovelhinhas, pastor, tudo que o Repton aqui ele estava propondo antes, depois, né? Aqui o Repton parece um projeto dele. Ah, aqui tinha uma coisa feia, botou uma árvore na frente. Aqui bota uns pastorzinhos e tal, não sei o quê. E isso aqui é a fonte direta do paisagismo informal. Tem só 2 aqui para terminar. De homenagem eu vou fazer mais 4. Esses pequenininhos bem rápidos. Esse aqui não vou demorar, que já foram. Esse pequeno que já apareceu várias vezes aqui a todos os jardins do mundo, que faz um esforço assim de síntese. E aqui aparece, por isso que eu marquei, vou mostrar agora, Stirhead, aquele que eu falei do. Tá bom aqui agora, Gabriel? Aqui aparece Stirhead, que é aquele do Mr. Howard, bilionário, que faz da indústria de construção civil lá de Londres, e ele fez esse projeto em homenagem à esposa, que tinha falecido há pouco. Então tem o lago, tem a ponte, aquela paladiana, circuito por aqui e tal. Lá no fundo aparece um terreno, mas aqui parece um detalhe da construção real. Esse desenho aqui, por curiosidade, não é por pura coincidência, é do nosso amigo aqui, ó, do Claude Lorrain. Eles vão se cruzando. Eu não entendi aqui se isso aqui faz parte do projeto, seria de base do projeto, ou ele se inspirou aqui nessa pintura para fazer. Mas basicamente, ele reproduz exatamente esse espírito do informalidade e essa sequência do jardim chinês, que eu vou mostrar só o livro aqui para recordar para vocês. Stirhead. Bom, aqui ó, eu não tinha mostrado a cara do Capability Brown, faz maiores elogios para a produção dele. Não sei se seria o Burle Marx francês, em inglês. Aqui do Repton que tinha, eu sabia que tinha outra, é aqui que tem, ó, o antes e depois. Aqui já mostrei, isso é um pezinho francês, então já não vou gastar tempo de vocês. Aqui, esse aqui, bom, meus livros guias, né? Como tem a Lasdun no inglês, esse aqui vou gastar um pouquinho de tempo aqui, porque ele é um livro super importante, que ele é ambicioso, porque ele trata dos paisagistas, dos jardineiros e dos poetas que influenciaram a história dos jardins. E faz desde a história da influência exterior, oriental, etc., desde as antiguidades e tal, e vem embora até os jardins contemporâneos. E ele tem um destaquezinho aqui, ó, por isso que eu marquei na página, que é do Capability Brown, esse que eu mostrei a foto ali. E ele mostra o Stowe, aquele parque que eu mostrei como referência no meu gráfico, antes, como tinha sido pensado com eixo e tal, não sei o quê, e a versão aquela que eu apresentei para vocês, a minha planta está ao contrário, o castelo está lá, e aqui está muito pequenininho, mas o principal é que está documentado aqui, e principalmente isso que eu vou mostrar, está marcado e sublinhado aqui, o cardápio, o repertório, vamos dizer, de projeto do Capability Brown, que se resumia em 3 coisas.
3 palavras. Belt, em inglês, que é cintura, cinto, né? Um champ, que é buquê, um conjunto de árvores, seria um capão, um conjunto de árvores, de arbustos, a massa de árvores seria assim. E o dot, que é citado em inglês e em francês, são manchas formadas por uma árvore isolada. Seriam os dots, as manchinhas marcadas. Seriam como se fosse percevejo preso num painel. Esse livro aqui é imperdível, tem uma história muito boa pessoal em torno desse livro, que eu ganhei de presente, enviado pelo Paul Claval, que é um geógrafo super conhecido na França. E ele é orientador de um casal aqui da Federal de Florianópolis, o Luiz e a Margarete Pimenta, que o Paul Claval orientou o doutorado da Margarete. E o Pimenta foi orientado pelo geógrafo brasileiro, aquele cara, não esqueci o nome. Mas o principal, que o Claval, ele teve aqui, na visita de Florianópolis, ele esteve aqui em Porto Alegre com eles, com o Luiz e a Margarete, ficou amigo, veio aqui em casa, o Claval, e depois quando ele voltou de Paris, numa vinda da Margarete, que foi fazer orientação lá, ele me mandou de presente. Em 99, ele mandou isso aí. Tá aqui, ó, enviado por Paul Claval de Paris. Então é um livro que tem ligações afetivas. Esse aqui também comprei por acaso, em 98, já mostrei para vocês. Todos os textos da antiguidade até hoje, os textos mais importantes, críticos, analistas, interpretativos, etc. Textos de época, né? São os articulistas da época que argumentaram, produziram, promoveram tal estilos. Vários já citei aqui. Também acho que é um livro imperdível, encontrei por acaso, Jardins e Paisagens, de textos escolhidos pelo Le Dantec, que é um cara super importante aqui em Paris, até hoje, Le Dantec. Ele tem um livro só sobre que eu tenho, só sobre o Le Nôtre. E aqui, só para mostrar de novo aqui para confirmar, aqui ó, tem muitas fotos aqui, mas aqui mostra um trajeto feito, aqui tem um lago, tudo isso aqui é artificial, né? Tá bom assim, Gabriel? Tem um lago e um caminho que segue. E esse caminho, ele liga pontos notáveis. É exatamente o que o Storehead faz. E através desse caminho, tem vistas parciais de onde ele percorre. E esses pontos especiais são tipo esse aqui, ó, por exemplo. Tipo um Belvedere, um lugar, casa de chá. Ou eu vou abrir por acaso aqui a inspiração direta, esse paisagismo, na pintura chinesa. Direto na pintura chinesa. Então tem um casamento, uma identidade muito grande entre o paisagismo e a pintura. Tem vários desses ambientes aqui e tem vários desses enquadramentos da paisagem, que aparecem aquelas cavernas do Storehead. Aqui, ó, exatamente isso aqui. Então, de dentro da edificação, ou ao longo da passarela, que ela é fechada, lembra o túnel aquele do Storehead, né? Ele enquadra e aí ele faz uma miniatura da paisagem idealizada, com a edificação também. Tudo pensado meticulosamente. Essas pedras são pedras porosas, vindo de um lago, tem um nome aí, Longípede, e parece uma... Parece não, são águas lavadas pela erosão na água, nos lagos, né? Então eles... E aqui, ó, também aparece outra cena, ó. O caminho, lá longe, e o lugar de vista da paisagem. Sempre tem, ó, o caminho, passarela, e vai embora. Uma vista panorâmica, ó. Um Belvedere, uma rocha, passarela, uma ponte. Bom. Eu acho que é isso aí, aqui. Enquadramento e tal, é isso aí.
E o último que quero mostrar para vocês, esse livro que vocês usei várias fotos daqui, que é o do Geoffrey e a Susan Jellicoe, que trocou dedicatórias com a Silva Crown e a outra, Brenda Colvin. Eu quero ver o que eu marquei aqui. Fazer um repeteco que a gente viu, né? Mais ou menos, só em homenagem ao livro, o Vaux le Vicomte. Esse livro é super importante, dá ênfase no livro, que também ele faz a evolução da paisagem do homem. O livro modelando o meio ambiente, da pré-história aos dias presentes. Editado pela Thames Woods em London. Esse livro acho que eu comprei em 81 em Oxford, parece. 82 em Oxford. E é um livro extremamente ambicioso e eu acho que ele deu conta do recado, porque textos são muito compactos, sempre assim o livro todo, e eu acho que ele dá conta, porque ele é um livro agradável de ler, muitas boas. Aqui, ó, a escola inglesa, Enclosure, ali, ó, a origem, explica, fala do William Temple, o cara que sacou esse negócio da escola chinesa, tá aqui, ó. E ele é o ensaísta, diplomata, babá. Acho que até aqui fala onde é que ele trabalhou como diplomata. E extrema. Aqui os quadros que vocês já conhecem, ó. Aqui, esse. Sturhead. Aqui que é o Hendrik de Korte, esse pintor. E, infelizmente, pela demora, eu não posso, mas eu sugiro que vocês um dia, não vou incitar o roubo, que vocês venham roubar o livro, mas é um livro muito bom. Isso aqui, eu deixei outras coisas que não tem nada a ver. Bom, isso aqui não dá para mostrar todo o livro, evidentemente, mas eu quis finalizar o passeio esse da bibliografia com esse livro aqui, que eu acho que é um monumento pelo projeto ambicioso que teve de bibliografia e o que ele conseguiu e que tem me ajudado. Né? Esse livro aqui é um velho companheiro que tem prestado um baita serviço. Então, pessoal, eu acho que a bibliografia é isso que eu quero mostrar. E para finalizar a sessão de hoje, então vai ser uma parte bem leve, que nós vamos mostrar as fotos. Se der para emendar, nem me levanto daqui, já ficamos. Conseguiu ligar? O André, o meu operador de som, ele filma, grava, edita. E como ele é mestrando da URGS, ele também funciona com uma massa crítica, ele é muito humilde, mas eu gosto muito do que ele diz, né? E também me livrou dessa coisa surrealista que eu teria que falar todo esse tempo dentro de uma câmera, assim, sozinho aqui dentro de casa. Então o André, pelo menos, me colaborou com o fator humano aqui. Pessoal, agora como eu comentei, nós vamos mostrar umas fotos que feito em 2018, viajamos a Londres, Paris, Londres e Edimburgo. As fotos da Inês, a minha esposa, e os créditos. O crédito formal da foto é Inês Arigoni, o crédito das fotos são dela. A Inês é fotógrafa profissional, jornalista e também mestre e doutora, agora da URGS, em literatura na área francesa. E então é parceira nossa aqui do nosso trabalho também. E o André fez uma observação quando eu estava terminando a bibliografia, de que ele focou também, além das imagens, ele focou o texto daquelas imagens, as legendas de texto. Então, aqueles que se interessarem, já posso dizer que, dando um pause, né, pause em inglês, dando uma pausa ali, e é bem possível de grande parte, né, dos textos estão legíveis
na produção da imagem que o Gabriel fez. Então, nesse sentido, então, nós vamos mostrar as paisagens de Londres, especificamente hoje, e objetivamente o Parque St. James, que vocês esperam que não estejam cansados de ouvir falar nele, mas agora vocês vão ver, tenho certeza que vão dar razão para mim em olhar com cuidado, porque ele, além de ter sido um parque de caça, observo, ter sido um parque real, foi aberto ao público por pressão da comunidade, está no centro de Londres, assim, no lugar mais nobre de Londres, que é entre a Trafalgar Square e o Palácio da Rainha, da Buckingham Palace. E essa dobradinha do St. James junto com o Mall, que é essa avenida que vai abrir agora as imagens, serviu de reflexo, de influência, de inspiração para muitas cidades do mundo. E esse termo mall foi até mall no shopping center, e a origem desse mall é esse mall aí, que teve uma origem italiana, né? Era malho, martelo para jogar cricket. Jogando cricket, um malho com martelo de madeira jogando uma bolinha, virou pole, seria ball, malho, futebol, em vez de futebol, seria malho ball, jogando com pole. Então nós vamos ver então Londres, especificamente o mall, que está aí ele, que você já deve ter decorado agora, que ele é contínuo ao parque. Sempre agora nós vamos olhar na largada aqui, nós vamos entrar por essa porta, que é como se fosse um pórtico, é um prédio do almirantado de Londres, da Inglaterra. Eu acho que é a sede dos almirantes da Marinha lá, que eles inventaram uma história. E aí penetra nesse mall, que está lá no fundo do Palácio de Buckingham, através dessa porta. E então tem essa coisa super importante que eu sempre digo na faculdade. Um eixo, para ser um eixo, tem que ter um começo, o eixo, e para ter continuidade tem que ter regularidade, e depois tem o fim do eixo. Para não sai daqui e quando chegar lá em Novo Hamburgo, vê que não vai terminar esse eixo. Não, terminou lá na Avenida Castelo Branco, do Lambis, que tinha um poste lá, que não viu. Então tem que, a delimitação valoriza o trecho do tratado e inclusive define as áreas de intervenção. Né? Então aqui está o almirantado visto por dentro, nós vimos de fora, entramos e é isso, né? E olhamos para trás. Não esqueça, o slide não está virado, ele é assim mesmo, é que aqui a mão inglesa, os ingleses têm essa mania na contramão. Né? Então eles estão andando todos ali de teimosos, estão andando na contramão. Mas o slide não está espelhado. Esse é o prédio do almirantado, lá no fundo da Trafalgar Square, e nas nossas costas, aqui está o mall que nós vamos ver, o palácio, a escultura, a estátua lá, o monumento em homenagem à Rainha Vitória, com aquela cara de mal-humorada, e atrás o Palácio de Buckingham. Depois aparece o conjunto. Aqui, e St. James apareceu lá, tá vendo? Aqui, ó, lá está o Palácio de Buckingham lá no fundo. Todo mundo na contramão. E essa divisão no meio, na pintura aí tem sinais ali, não tinha antigamente, entre aspas. E dava a sensação de ser muito mais largo. Como agora que nós estivemos lá, eu olhei, não achei tão largo assim. Mas é que foi dividido ao meio, talvez seja isso. Mas é o lugar dos grandes desfiles da rainha, toda a vida foram. Guardas, não sei de quê, coroação, enterro, homenagem, visitas oficiais, tudo. O lugar obrigatório para passar aqui no mall, com o St. James, o parque à esquerda, e aqui um conjunto de habitação e de edificações, que é Carlton House, que tiveram a pretensão de fazer um sistema francês de arcadas, mas não conseguiram. Ali está, o Carlton House está ali, ó, embaixo da. Pode te ver. Essa foto é boa, que pouco carro, né? E dá uma visão melhor da escala. Eu vou procurar falar o menos possível para vocês poderem introjetar essa imagem. Eles usam muito esses banners comemorativos do evento, da ocasião. É um congresso internacional, então além embaixo da Inglaterra. Isso.
olhando para trás também. Aqui é na calçada esquerda, isso aqui é o St. James, a calçada do Parque St. James. E tem essa linha de fradinhos, esses postezinhos que estão aí, vai aparecer bastante aí. Eu não perguntei para ninguém, mas também tentando decifrar o que seria isso. Eu acho que como tem competências diferentes, essa via pode ser propriedade da prefeitura que faz a manutenção e o parque é da coroa, ou ao contrário, isso aqui é da coroa. Uma coisa, a outra que como tem eventos de massa, muita gente, pode ser delimitação para botar as arquibancadas, para a massa não passar isso aí, querer o parque para manter o parque. E também corresponde historicamente, talvez uma daquelas linhas que aparecia a cancha do Pomol, não sei o que, para lá. Então tem essa linha reta e que é um passeio e é paralelo, exatamente paralelo ao mall. Então a continuidade, a racionalidade do parque, acho que termina aí. Depois começa o parque inglês. Estou fazendo uma fábulazinha aqui. Aqui, ó. Mais para dentro do parque, ali tá os fradinhos. Aqui tá o fradinho, bem no eixo, ó. Nós estamos bem em cima do fradinho esse. Tem o móvel ali à direita, ó. E essa alameda com a regularidade, etc., que aparece nas plantas mais antigas do mall, mas já aparecem essas árvores aí. E à esquerda, vocês olham, já começa a irregularidade. Escala, uso, grama, uso múltiplo. Apesar da monumentalidade, tem uso local, criança, carimbo e tal. Aqui entrando no parque, à esquerda, né, entrando uma das vias. Aqui como se fossem umas rochas artificiais cobertas de planta. Uso do parque. A grama estava muito feia pelo verão, eu nunca tinha visto a grama amarela do calor. Sempre foi permitido na Inglaterra o uso pisar na grama. A pessoa diz, qual é a novidade? Não, em Paris até hoje é proibido. Então, no Luxemburgo tem zonas que tu pode pisar, o resto do parque não pode. E aqui na Redenção tinha, em placa de cimento seco, proibido pisar na grama. Aqui na Redenção tinha. Eu ia dizer, apesar de ser um parque, uma área de espaço cívico super importante, que é o mall, o bunker, etc., eles veem a ocupação informal do parque. Né? Uma cena típica de qualquer parque. Né? Aí entramos no parque e chegamos na borda do lago, aquele que vocês viram em planta. Que já não é mais canal. Agora, aquele canal que vocês viram é isso aqui agora. Olha a diferença. O bunker está nas nossas costas. Lá está a área da Trafalgar Square. Tem uma ilha. Quando se dividir o visual, eu vou avisar para vocês. A vegetação, super importante. Tem muito dessas árvores, tipo salso-chorão. Todas as árvores têm, não sei o que, pêndulo. O nome da espécie, pêndulo quer dizer chorão. É um pêndulo pendurado. Então tem, nome da espécie tem gerânio pêndulo. O gerânio que se bota na sacada e cara. Aqui olhando pro Buckingham agora, para outro sentido. Muito uso. E olha a massa de vegetação na hora do lago. Não tem essa de preservar um lago reto, limpo, não, ao contrário. Ele é curvo, cheio de sinuosidade, com a vegetação abundante, reproduzindo aquela paisagem do lago informal. Aqui, ó, dá pra ver.
fotógrafo agora quadrou, né? Pintura do Claude Lorrain. Pintura fechou lá em cima, visual, primeiro plano aqui. O fotógrafo se puxou. Aqui, ó, à esquerda, a composição, ó, a massa, primeiro plano escuro, chiaro escuro, né? Claro escuro, a luz e sombra, massa da vegetação. Predomínio da vegetação, né? Olha o tamanho da vegetação. Pena a grama amarela, né? As cadeiras de pés preguiçosos aí. Isso aí, eu e a Inês inventamos uma história das cadeiras, sabe? Então aqui tem duas cadeiras juntas, ó, bem juntinhas. E eles, o pessoal deitado na grama, bem juntinho eles dois. Né? E lá no fundo, no segundo plano, tem aquelas duas mulheres, assim, uma meio distante uma da outra, né? Assim, prudentemente, sim, afastadas, não estão abraçadas, e as cadeiras delas estão bem afastadas. Então dá a impressão ali que elas estão numa conversa. A história que nós inventamos, que as duas estão conversando, estão fazendo uma tentativa de aproximação, ensaiando uma aproximação, mas as cadeiras ainda estão bem afastadas. Quem sabe a gente junta as cadeiras, uma tá para outra. Não sei. Então ali, ó, o símbolo da tudo nada que uma conversa pode esperar, né? Que não pode esperar. E são fotos que são típicas do parque inglês, por isso que eu, tranquilo, não tem muitos parques ingleses, só esse que eu vou trazer, mas se repete exatamente isso aí. O repertório é esse. Meadows, que é um grande gramado, e vocês vão ver no Central Park, nós vamos agora, a próxima sessão vai ser no Central Park, uma parede verde que delimita um grande espaço verde. Isso é o Meadows. Aqui que eu falei, no lado extremo do lago, em função de costa, aqui para o Buckingham, voltado de novo ainda para Trafalgar, tem bem no meio aqui uma ilha. Então eles bifurcam, fecha de novo. Então por isso que bifurca a paisagem aqui. Mas é uma ilha extremamente arborizada. Mas lá está o London Eye, a roda gigantesca de Londres. Aí aparece bem a ilha. Aquela ave ali não foi em Photoshop, ela tá? Ela é real, não foi inserida. Do lado esquerdo da ilha, quem olha de frente, olhando para a direita para um banquinho. É o predomínio da natureza, não tem esquadro e não tem cordão aí. É tudo natureza, linha curva. Cores da vegetação. A fotógrafa se puxou também, tirou várias dessas fotos, selecionou essa e tinha aquela árvore alta lá que está dividindo, bem no meio, ali, entre a árvore alta e aquela massa de vegetação, está lá a Rainha Vitória em cima do monumento dourada lá, tudo pintado de dourado, e Buckingham atrás. Aí de novo. Chafezinho para é decorativo, mas também para oxigenar a água. Né? Super importante, oxigenação da água. Aqui na Redenção tinha uma fonte, uma ilhazinha bem de pedra no meio da Redenção. E naquela ilha que tem na Redenção, atrás, quem entra atrás, dando pro lago, tinha uma cascata lá, só uma bomba submersa para oxigenar a água, para evitar a super proliferação, né, de algas, micro-organismos. O porte da árvore, né? Acho que a gente está achando que essa foto eu achei muito boa, porque tem a amostrinha de tudo, né? O Green Park está do lado do Buckingham, não tem tanta importância histórica assim. Elas têm importância histórica,
Mas palácios que tinham demoliram, não sei o que. Então, fotografei algumas deles só para dar conta do Green Park, mas é um parque na área central, é irmão gêmeo do outro lado do, do St. James. Então tem essas alamedas que ligam aqui o mall, um bairro de cima que agora não me lembro o nome. Aqui do Green Park. É uma alameda reta aí. Faz da conexão. Aqui no St. James, não. Na verdade, como diz, não, o paisagismo irregular, a grande característica dele é a extrema irregularidade, né? A variedade, não tem como definir isso aí, porque todos têm esse critério da irregularidade. Né? Então você pode estar em qualquer parque, em inglês, né? Aí o Meadows é da ideia da escala. O Hyde Park ele é conhecido porque tem uma grande área, você faz grandes eventos, assim, eventos musicais de maior porte, assim. Na época do século passado, que eu morei um tempo em Londres, tinha um projeto que era Rock no Parque, Rock no Parque. Os domingos tinha, ou sábado, eu não lembro, acho que era sábado, tinha um baita de palco montado, pauleira correndo, e lotado esse chão, assim. Acho que é isso aí, né? É isso aí. Então, isso foi uma foto que eu acho que representa bem a síntese, né, do parque inglês. É uma sobremesa que eu dei para esse nosso papo hoje. E espero, vamos dizer assim, que tenha transmitido a essência do que é o jardim regular, suas origens. E no próximo encontro, então, nós vamos ver o Central Park de Nova York, que eu visitei também, tem fotos. E faz uma subparte da minha dissertação também. E eu vou mostrar as fotos que estão as imagens que estão na dissertação, para não me expandir demais. E ele é um subproduto direto do paisagismo inglês, com atores ingleses participando da concepção do Central Park, vocês vão ver direto e indiretamente. E então por hoje é isso aí.